Saudações a todos que nos acompanham neste que é o seu canal IAG Moçambique para mais uma lição da Escola Sabatina. Desta vez vamos juntos estudar a lição número 3, que tem como tema Imagens do Casamento. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, ative o sino de notificações, compartilhe este vídeo com as demais pessoas e também deixe ficar os seus comentários, que são muito importantes. Estamos aqui com o nosso irmão Jonas para podermos estudar juntos esta lição que tem como tema a imagem do casamento. Irmão Jonas, seja bem-vindo. Muito grato. Quero neste momento dizer a todos que nos acompanham através deste canal, dizer sejam bem-vindos a mais um estudo da Escola Sabatina. Sabe, estamos na lição número 3, então esteja conosco onde vamos extrair lições importantes para aquilo que é a nossa edificação espiritual rumo à canência deste ano. Exatamente. Sendo assim, nós vamos agora pedir ao nosso irmão Jonas para uma breve oração, uma vez aberta a Bíblia, é necessário que possamos invocar o Espírito Santo para nos guiar. Irmão Jonas, pode fazer uma oração. Santo e maravilhoso Pai, Criador dos céus e terra, lhe agradecemos, Senhor, pelas inúmeras bênçãos, pela oportunidade que nos está a dar neste momento de podermos estudar mais uma lição da Escola Sabatina. Pedimos o Santo Espírito, o nosso professor, para nos conduzir a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Exatamente. Quando nós estudamos as lições da Escola Sabatina, então nós temos mais conhecimento e nos preparamos para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E pega a sua Bíblia agora juntos, vamos ler o verso para memorizar, que encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 19, versos 9. Pega a tua Bíblia e juntos vamos ler. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então nós temos aqui uma alusão do que é o casamento. Então, humanamente falando, o casamento é algo muito, mas muito maravilhoso que Deus concedeu aos homens. E assim, com o casamento, nós podemos aprender lições mais profundas quanto à questão das profecias. Então, Deus faz aqui uma alusão de como é que nós podemos entender as profecias mesmo naquilo que é a nossa realidade, onde há encontro de homem de uma determinada família com uma mulher de uma outra família. Então, nós começamos aí a entender a nós mesmos, a conhecermos a nós mesmos. Então, é da mesma forma que nós podemos conhecer o próprio Deus, aquele que é o consumador da nossa fé, estudando as profecias. Uma coisa muito importante aqui que gostaria de compartilhar com os irmãos na lição de sábado é que, mais do que apenas nos fazer felizes, o casamento deve ser uma escola na qual aprendemos lições profundas sobre nós mesmos e sobre nosso relacionamento com Deus. Se o casamento nos faz feliz, o que dizer então de Deus que nos deu o próprio casamento? Exatamente. Esta lição aqui é uma lição muito importante, que fala do casamento, mas na verdade é uma imagem que Deus usa para referir-se ao relacionamento que Ele deseja ter com o seu povo. E no casamento do ser humano nós encontramos onde ele descobre os seus defeitos. Então é a mesma coisa que acontece com o relacionamento com Deus. Nós, quando temos uma comunhão com Deus, nos unimos a Deus, nós descobrimos os nossos defeitos. E aí somos aperfeiçoados através daquele que é perfeito, que é Jesus Cristo. Exatamente. Então, quando nós olhamos para a realidade do casamento, é algo que nos faz muito feliz. Mas Cristo é aquele que é o centro, que é o noivo, assim diz a própria Bíblia. Então, nós vivemos num momento em que o próprio casamento tem sido distorcido pelos homens. Mas o casamento que nós devemos entender aqui é o casamento entre a igreja, que é a noiva, e o noivo, que é o próprio Cristo, que sempre tentou salvar a humanidade através do sangue do Cordeiro que verteu lá na cruz. Mas olha aqui, o casamento hoje em dia tem tido grandes ameaças. Mas quando nós lemos, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 31, nós encontramos Deus consumando o casamento, dizendo tudo estava bom. Então o casamento era algo tão perfeito que com ele podíamos entender lições muito mais profundas. Quais são as evidências que nós podemos encontrar hoje em dia na luta que existe com o casamento? O inimigo não gosta do casamento, então quais são as evidências que nós podemos encontrar nessa luta aqui que existe do casamento? Exatamente. Repare, irmão, que nós encontramos o casamento a par do sábado. Certo.
foram as duas instituições que Deus deu lá no Jardim do Éden. Do Éden. Muito antes de Deus dar o decálogo ao Moisés. Exatamente. Então, nós encontramos lá o casamento e o sábado. O sábado nós encontramos o meio pelo qual há uma ligação direta mesmo com a adoração a Deus. Mas por que o casamento estava lá? Recorda que nós falamos antes que o casamento era uma imagem que mostrava o quê? A relação que existe o quê? Entre Deus e o homem. Quando foi instituído o casamento, nós encontramos que havia o quê? Uma plena comunhão entre o quê? Entre o casal edênico e Deus. Deus falava com eles diretamente. Então, esta relação, esta imagem de casamento que Deus quer resgatar em nós hoje em dia. Quer transformar o quê? O lar num pedaço do céu o quê? Na terra. Então, há uma necessidade das pessoas perceberem que o casamento não é a 2, é a 3. Nós encontramos lá no Gênesis. Quem foi o primeiro osório do casamento? Foi o próprio Deus. Nós encontramos que Deus é quem uniu Adão e Eva e formaram uma só carne. Assim como uma só carne, nós sabemos que uma carne não pode aborrecer a sua própria carne. Então, deve o ser humano, ou a igreja de Deus também, participar da carne de quem? De Cristo. Ser um com Cristo. Então, só é mediante nós vamos conseguir fazer, se percebermos exatamente que o casamento é muito mais do que algo que é carnal, mas sim algo espiritual. E durante aqui a lição vamos poder perceber que o casamento é muito mais espiritual do que carnal. Exatamente. Também porque o irmão acabou tocando aqui um assunto muito importante, a relação entre o casamento e o próprio sábado. E nós encontramos no Espírito de Profecia dizendo que estas duas instituições são instituições gêmeas, quer dizer, elas foram feitas como presente para o homem, tanto o casamento, assim como o próprio sábado. E há uma luta que existe por detrás, de forma espiritual, em quebrar estas duas instituições gêmeas. E tem tido muitas coisas ensinadas contrárias daquilo que é a instituição de Deus, enquanto logo no Gênesis nós encontramos Deus dizendo estava tudo bom. O que não há de bom hoje para o homem, então, nessas duas instituições? Tanto que agora tem tendência de querer modificar alguma coisa. Ok. Eu queria ressaltar um ponto importante. Quando nós vamos para o decálogo, a lei de Deus, o 4º mandamento é mencionado como o sétimo dia. Exato. Mas qual é o 7º mandamento de Deus? Não adulterarás. Exato. Então nós encontramos 7. Isso significa 7 em profecias. Perfeição. Então, Jesus Cristo veio morrer para a raça humana, porque quer resgatar aquela comunhão perfeita. Exato. É verdade que, enquanto Cristo não voltar, ou não fizer a sua segunda vinda, em que vai transformar os corpos que são corruptíveis em incorruptíveis, e transformar os corpos que temos hoje em dia de pecado para glorificados, quer dizer que nós temos o quê? A missão de ser perfeitos como Cristo, ou seja, de ser de perfeito como Cristo como vosso Senhor é. Então, há uma necessidade de nós sermos o quê? Perfeitos. Porque o casamento também revela o quê? Perfeição. Então, se nós não entendemos isso, passamos o quê? A banalizar o casamento. O que tem acontecido hoje em dia. Repara, aqui diz que formarão uma só carne. Cristo veio, morreu por nós, e ao morrer, fez o quê? Formou uma só carne com a igreja. Porque o sacrifício dele foi o quê? Foi eterno. Para sempre estará preso o quê? A humanidade. Então, o casamento entre a cabeça, que é da igreja, que é Cristo, e a mulher, que é a igreja neste caso. Exato. Nós encontramos que esse casamento aqui é o casamento que tipifica, quer dizer, o casamento que nós temos hoje em dia tipifica esse casamento que é espiritual entre Cristo e a sua igreja. Exato. Então, todos aqueles que desejam ter um relacionamento com Cristo, desejam alcançar a Canaã celestial e desejam a salvação, tem de pertencer o quê? À igreja de Cristo. E essa igreja vive o quê? Em submissão ao quê? A Cristo. Mas repare, essa submissão aí a Cristo, ela é forçada? Não, obviamente que não. Como que Cristo conquistou a sua noiva? É através do seu sangue e do seu sacrifício. Exatamente. Então, se nós, os homens, somos a cabeça da mulher, exato, então a mulher deve fazer o quê? Deve ser submissa, neste caso, ao marido. Em que sentido deve ser submissa? Quer dizer, o marido deve fazer o quê? Sacrificar-se, doar-se. De maneiras que a mulher passe a fazer o quê? De forma espontânea, livre, passa a fazer o quê? A sujeitar-se. É assim como forma de reconhecer. Foi assim que Cristo fez por nós. Ele veio a este mundo, despiu-se de tudo quanto tinha de glória e assumiu a nossa mísera condição, que é de pecadores, e veio fazer o quê? Morrer por nós.
a fim de fazer o quê? De manter uma comunhão, de manter uma só carne com a sua igreja. Exatamente. De resgatar a sua igreja. E nós, como igreja, o que nós fazemos? Por reconhecimento desse feito, nós passamos a fazer o quê? A submetermos o quê? A Cristo. Exatamente. Então, aí há um chamado de uma só carne a todos nós submetermos a Cristo, guardando o quê? Os seus mandamentos. Por isso que ele diz em João 14, versos 15: se me amares, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Se a noiva quer amar o noivo, tem que fazer o quê? Guardar os seus mandamentos. E também porque trouxe aqui um esclarecimento, porque uma vez que estamos a falar de casamento, estamos a falar da mulher, estamos a falar do noivo, que é Jesus Cristo. Então, ajuda-nos aqui, por exemplo, o livro de 1 de Pedro, falando do casamento e falando da noiva, para nós entendermos quem é essa noiva, quem é esse marido, nesse caso, o esposo. A alusão nós encontramos aqui, por exemplo, citar no livro de 1 de Pedro, capítulo 3. Quando nós lemos aqui no verso 1, nos diz o seguinte: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra pela parte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Então, quando nós lemos, por exemplo, no verso 7 também, vamos correr para lá, diz o seguinte: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, nós encontramos aqui a mulher, que é referida profeticamente à igreja. Então, diz claramente que a igreja deve ser obediente ao seu marido. Então, quem é o marido? É o próprio Jesus Cristo. E ele disse, citando aqui o João, que o irmão estava a falar, que se nós amarmos, então nós vamos obedecer. Não só o marido de forma carnal, mas é a própria igreja que deve ser obediente. Como é que a igreja pode ser vista como a bela noiva, fora de guardar os mandamentos de Deus como obediência de seu esposo? O termo bela noiva, na verdade, é uma reflexão primeiro da misericórdia de Deus. Exato. Nós encontramos aqui que Ezequiel 16 é um capítulo longo, mas eu gostaria de trazer aqui em jeito de uma história para poder elucidar mesmo o que este capítulo trata, na verdade. Nós encontramos que Deus, dando o jeito de como uma metáfora, nós encontramos já uma comparação de um homem que, na verdade, conhece um bebê abandonado, ele leva o bebê e ele começa a cuidar daquele bebê. Ele trata, sara aquele bebê, então ele dá de vestir, então vai alimentando aquele bebê. E aquele bebê vai fazendo o quê? Vai crescendo ao ponto de se tornar uma jovem linda, belíssima. E esse homem, vendo que essa jovem aí é belíssima, ele casa-se com ela. Veste de quê? De vestidos, o quê? Muito lindo, e veste de pedras preciosas e tudo. Então, adorna a ela toda para o casamento. Mas feito isso, o que acontece com essa mulher? Essa mulher decide levar o quê? A comida que o noivo quer lhe dava para oferecer aos ídolos. Então decide fazer o quê? Levar o seu corpo e prostituir-se. Então esta é a relação que Deus quer. Esta história ilustra o quê? A relação que nós encontramos do povo judeu, de Israel, que tinha com Deus. Não era nada aquele povo, foi por eleição, Deus levou aquele povo, começou a cuidar daquele povo, mas toda vez que o povo fazia o quê? Desobedecia a Deus e ia à idolatria. Também talvez porque podia existir um povo que era favorável para ser escolhido por Deus, mas Deus escolheu exatamente um povo que estava nessa situação desfavorável. Exatamente. Não porque o povo de Israel era um povo especial, não. Tornou-se especial pela misericórdia de Deus. Foi uma eleição. Deus elegeu aquele povo de Israel, cuidou do povo de Israel. Deveria refletir o que essa luz mantém-se em comunhão com Deus através da obediência, mas assim não fizeram. Todavia eles fizeram o quê? Eles prostituíram-se. Mas nós encontramos aqui, Deus sempre, apesar da prostituição, Deus sempre foi o quê? Chamando o povo ao arrependimento, para que voltasse o quê? Ao primeiro amor. Mas será que Deus para sempre continuará assim? Obviamente que não. Por quê? Porque a misericórdia de Deus tem limites. E olha só, nós encontramos aqui, numa só carne que o autor diz, dá 3 princípios. Diz o primeiro, aqui estão os 3 princípios. Perdoa o seu cônjuge, por mais que ele não mereça, assim como Cristo nos perdoa sem merecermos. Segundo, diz, aceita o seu cônjuge com todas as falhas, assim como Cristo aceita
com todas as imperfeições. Mas ele terminou aqui o autor. Exato. Será que Cristo nos aceita com todas as imperfeições? Obviamente que não. Obviamente, exatamente. Porque Cristo nos aceita como somos agora, mas Ele não nos deixa assim. Ele nos transforma. Exatamente. Então, essas imperfeições são o quê? São superadas. Exatamente. Cristo nos ama assim como somos pecadores, mas Ele nos transforma. Veja só, nós quando vivemos como casados, quando um homem e uma mulher casam, a convivência torna as pessoas o quê? Semelhantes, parecidas. Exato. Veja só, então se a igreja é noiva de quem? De Cristo Jesus. E ela se é noiva pela contemplação daquele que é perfeito. Porque Cristo é perfeito, mas a igreja é imperfeita. Então, se a igreja é imperfeita, contempla o quê? O perfeito. Então, deve se assemelhar a quem? Ao noivo que é perfeito. Ao noivo que é perfeito. Então, nós, pela convivência, nós passamos o que? A ser semelhante. Então, passamos a contemplar o que? A perfeição. Então, a igreja deve contemplar o que? A perfeição. O que o autor devia ter escrito aqui é Lucas 5, 32. Vamos lá tomar a leitura. Diz assim, Lucas 5, 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Veja só aqui. É possível alguém arrepender-se e continuar ainda sendo imperfeito? Então isso nos remete o quê? Nos remete a vitória sobre o pecado. Cristo onde está hoje em dia? O noivo. Está no quê? No santo dos santos. Então como é que o povo deve reagir? Em contrição e arrependimento. Então há uma necessidade de abandonar o pecado ou não há? Há, claramente que há. Então aqui a igreja é chamada a abandonar o pecado, a aceitar a misericórdia de Deus. Porque todo aquele que não aceita a misericórdia de Deus, depois de serem pronunciadas as palavras do Apocalipse 22, 11, quem é injusto continue injusto, quem é injusto continue injusto, aí já não há mais a fazer. Então temos a oportunidade hoje de pertencer ao quê? Essa igreja que caminha com Cristo. Pois todos aqueles que estão dentro da igreja e que não caminham com Cristo, o que nós encontramos na parábola do joio, em Mateus 13? Nós encontramos que o joio será o quê? Afastado do trigo. Então há uma necessidade, querido irmão, querida irmã que nos acompanha, a perceber isto numa maior amplitude aqui. Que a questão aqui, nós temos que nos aproximar a Cristo como nós somos, imperfeitos, mas Ele vai nos o quê? Aperfeiçoando. Acima de tudo, deve haver o desejo de todo aquele que é cristão de arrepender-se, confessar seus pecados e abandoná-los. Exatamente. Por essa razão que no livro de Apocalipse, capítulo 12, versos 7, houve no céu uma batalha. É que Deus queria que continuasse uma perfeição lá no céu. Então, por causa do pecado criado pelo próprio Satanás, ele foi expulso para que o céu continuasse um sítio tão belo e agradável. Então, como forma de purificar, saiu o pecado. Então, a igreja, como a noiva bela, só poderá ser vista como bela aquela que se for se assemelhar com o próprio noivo, que é o próprio Jesus Cristo. Então, nós temos aqui um desafio muito grande. Como igreja, como membro, devemos nos esforçar para que, através do Espírito Santo, possamos então vencer o pecado. Só assim é que nós seremos a bela noiva. Isto é muito interessante, porque quando nós olhamos aqui, é que Cristo quer que a sua igreja seja perfeita e que haja uma comunhão entre a igreja e o próprio noivo. Nesse caso, para que haja o quê? Uma só carne. Então, para formarmos essa carne única, vamos só que quando nós olhamos, por exemplo, para o exemplo dos fariseus, os fariseus queriam tanto que Jesus pudesse lhes favorecer naquilo que eles tanto faziam na altura. Eles podiam casar com uma mulher e por simples sentimento de não querer mais viver com ele, queriam uma forma de ter uma outra mulher, quer dizer, podiam desprezar aquela e facilmente. Então, eles vão a Jesus e referenciam aquilo que aconteceu com Moisés. Então, Moisés acabou lhes dando uma carta de divórcio. Até que ponto poderia se perder essas instituições gêmeas? Ok? Para entendermos essa questão, é preciso recordar na lição anterior o princípio da primeira menção. Quando se fala de casamento, onde nós encontramos o casamento? Lá em Gênesis. Nós encontramos que Deus foi o usor. Deus é quem uniu Adão e Eva e formou uma só carne. Mas quem desencaminhou esse casamento foi a serpente. Nós encontramos ali, a serpente, ela veio e desencaminhou esses homens. Mas qual foi o plano para poder desencaminhar ele?
foi naquela que era a única restrição do que é Éden, que não podiam comer do fruto do conhecimento do que é do bem e do mal. Do momento que eles comeram, nós encontramos que partiu o quê? Já há a imperfeição. Exato. Porque veja só, o plano original de Deus no casamento é para que formasse só uma só carne. Nenhum homem poderia esposar alguém, uma mulher, e depois de um tempo divorciar e casar com uma outra. Então, esse não era o plano de Deus. Era que formasse uma só carne. Uma carne que é uma única só. Pode se dividir? Não se pode. Claramente que não. Se dividir, dizer não há vida. Deve permanecer uma e única só. Mas por que hoje em dia há esses conceitos? Por causa da serpente que desencaminhou Adão e Eva. Por quê? Comeram aquilo que não podiam comer. A primeira menção mostra-nos que antes de se quebrar o casamento, nós vemos a questão da alimentação. Da alimentação. Sim, eles tinham uma alimentação que deviam cumprir, e enquanto cumprissem essa alimentação, eles iam manter o quê? Uma mente sadia, uma mente pura, uma comunhão com Deus. Mas como romperam a alimentação, o que veio? Veio a desgraça, a inclinação pecaminosa. E essas duas instituições gêmeas que foram estabelecidas lá no Éden, nós encontramos que foram o quê? Foram quebradas. Por isso que hoje em dia as pessoas guardam o quê? O domingo, não sabem. Por quê? Por causa da dureza do coração. Deus deu essa carta a Moisés do divórcio por causa da dureza do coração dos homens. Que foi o quê? Obtida através do quê? Da alimentação que foi o quê? Transgredida lá no Éden. Então, hoje em dia, todos aqueles que vivem também transgredindo esses princípios de saúde, a alimentação, a intemperança, eles claramente que não vão guardar essas duas instituições. Tem tendência sempre a fazer o quê? A quebrar o casamento, a quebrar a lei o sábado, a lei de Deus. Nós encontramos que muitas instituições hoje em dia guardam o domingo. Há muitos cristãos hoje em dia que casam e divorciam. Mas por quê? Por causa da dureza do coração. Então, há uma mensagem importante para ti, querido irmão, para ti, querida irmã, que deve voltar o quê? Ao regime original. A alimentação saudável. Veja o que o Espírito de Profecia diz. Diz que ninguém pode quebrar a lei do quê? A lei moral sem antes quebrar a lei de saúde. Então, há uma necessidade. Se tu queres agir em conformidade com a lei de Deus, guardando esses princípios, sendo pertencer àquela igreja de Cristo, que é uma só carne com Cristo, deve fazer o que é em primeiro plano? Obedecer a lei de saúde. A lei de saúde. Cristo onde é que está agora? No Santo dos Santos. O que nós encontramos lá? O maná. O maná representa o quê? A reforma de saúde. É uma verdade presente. Quer dizer, nós devemos, pela fé, acompanhar o quê? A Cristo, a cada passo que Ele dá. Se Ele agora está no Santo dos Santos, temos uma vida a tomar. Temos um caminho a percorrer. E qual é esse caminho? É sendo reformadores. Por isso que em eventos finais diz o seguinte: todos aqueles que aguardam a vida de Cristo devem se tornar o quê? Reformadores, vegetarianos. Então, devemos, queridos irmãos, voltar ao regime original, lá estabelecido no Éden, não comendo tudo aquilo que é nocivo, que é para o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se assim o fizermos, nós vamos perverter o nosso corpo, a nossa mente, e assim vamos destruir o corpo de Deus. E o Senhor promete destruir a todo aquele que destrói o quê? O seu corpo. Então, exatamente, nós precisamos abraçar tudo aquilo que era no princípio. E o princípio é que é a voz de Deus. Nós, quando olhamos para o Gênesis, vemos o princípio e também vemos o fim. E veja que Jesus, lá em Apocalipse, diz que eu sou o princípio e o fim. Então, Ele é quem falou lá e também vai eternamente. E é assim como nós devemos estudar. E nós vemos aqui uma esposa que, em algum momento, foi prostituta e ela depois ela converte-se, né? E já vimos que quando nós falamos da esposa, quando nós falamos da mulher, estamos a falar profeticamente da igreja. Então, aqui faz-se menção da esposa do Oséias. Então, Deus disse que Oséias tinha que casar especificamente com uma mulher prostituta. Qual era o objetivo principal de Deus aí? Será que ele queria castigar o Oséias em ir casar-se com uma mulher que conscientemente já sabia que era prostituta? Não, claramente. Nós encontramos que, conforme já referenciamos várias vezes, o casamento é uma imagem, é uma alusão ao relacionamento do quê? De Deus e a sua igreja. Jesus e a sua igreja. Então, o fato de Oséias ter casado com uma prostituta era a condição que o povo de Deus, a igreja de Deus, encontrava-se naquele momento. A igreja de Deus, mesmo com todos os benefícios, com todo o amor, com toda a misericórdia que Deus derramava constantemente para com a sua igreja, todavia esta fazia o quê? Rebelava-se contra Deus.
assumiam outros deuses. Predominava dentro da igreja a idolatria. Mas Deus fazia o quê? Deus sempre ia atrás do quê? Da sua bela esposa prostituta. Então, assim nós encontramos que Deus deseja o quê? Que todo o povo de Deus, que a igreja de Deus venha a fazer o quê? A ter uma íntima comunhão com Cristo. Mediante o quê? Como já referi, mediante o quê? O arrependimento. Porque o objetivo de Deus não é que a mulher de Deus ou a igreja seja uma prostituta, mas sim que seja o quê? A belíssima mulher. Exatamente. É a belíssima mulher. Então nós encontramos aqui Deus fazendo misericórdia para que então a mulher possa se voltar. Eu queria referenciar aqui um texto aqui no livro de Isaías para sabermos como é que vai terminar esta mulher, como é que vai terminar esta prostituta que Deus sempre lutou para resgatá-la da sua prostituição. Quando nós lemos o livro de Isaías, capítulo 54, vamos ler de 4 a 5. Assim diz a palavra do Senhor: não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, e o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Amém. O fim de toda a história desta prostituição toda é que a igreja de Deus nunca vai cair, ainda que em algum momento possa se ver que está a cair, ela nunca vai cair. O que isso quer dizer? Quer dizer que o remanescente do remanescente vai prevalecer. Exatamente. Então a igreja de Deus nunca vai cair. Exatamente. E veja só, nós quando vamos para Apocalipse 12, verso 17, o que é nos dito lá? Diz que irou-se o quê? O dragão contra a mulher e foi pelejar contra o quê? O restante Exatamente. da descendência o quê? Da mulher. Repare, diz o restante, quer dizer, não é toda a descendência, é o restante. Quer dizer, de tempos em tempos, Deus sempre tem o quê? O remanescente, o seu povo. Nós vimos lá na Babilônia. Exato. Quantos foram levados cativos lá? O povo de Deus. São muitos. Mas quem representava o remanescente? Por exemplo, ali quando foi imposta a adoração àquela estátua. Quais são as pessoas que representavam o quê? O povo remanescente? 3 homens. Misael, Ananias e Azarias. Esses 3 é que estavam ali a representar o quê? O povo de Deus. Não era uma minoria. Era a minoria. Mas veja só, qual foi o segredo deles? Voltamos. Qual foi o segredo para eles permanecerem fiéis? Foi abraçar a reforma da saúde. E só para referenciar, eles continuaram a viver a reforma. Exatamente. Muitos hoje em dia dizem que Daniel e seus amigos, logo no início, né? Eles só preferiram abraçar a reforma naquela altura ali. Mas quando o próprio Nabucodonosor manda ensinar aquelas pessoas, diz que devia levar da família real e também tenham conhecimento. Então, para que haja esse conhecimento e aqueles dons todos que Deus distribuiu àqueles homens, principalmente ao próprio Daniel, é porque eles já viviam essa reforma. Exatamente. Então, não começou ali. E veja só, quando vamos no capítulo 1 de Daniel, decidiram não se contaminar. Exatamente. Quem não quer se contaminar é que já tem uma vida o quê? De purificação, separada. Então, isso só para enaltecer aquilo que o irmão estava a dizer. Na verdade, era a vida deles. Exato. Eles, em qualquer instância, decidiram antes perder a vida do que fazer o quê? Transgredir o quê? A lei do Deus. Exatamente. Então, o que mais valia para eles o quê? É a comunhão com Deus. Exato. E não foi fácil pedir aos penais para que eles pudessem continuar com aquilo. Não Mas foi Deus fácil. sempre favorece o quê? Os seus. Quer dizer, sempre que tivermos, seja qual for a situação, mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, decidimos não nos contaminar com as iguarias, não nos contaminar com o vinho da Babilônia, Exato. então Deus está presente para fazer o quê? Para dar a sua mão e nos livrar do quê? Da mão do inimigo. E assim aconteceu e foram os jovens mais abençoados. Exato. Somos falados também aqui sobre a Rebeca e Isaac, este casamento que quer dizer, dá de falar ou nos traz aqui alguns detalhes muito importantes, onde um pai se preocupa com o processo de crescimento de seu filho e aconselha a não se ajuntar com uma mulher que não seja da sua própria tribo, sob risco de aprender ou ser influenciado negativamente na sua vida espiritual. Agora, imagine o próprio Deus, né, preservando os seus
a sua igreja para que não se contamine com o que as outras prostitutas, ok, possam lhe influenciar de forma negativa a ponto de cair. Imagine o próprio Deus nessa situação de Isaac. Qual é a aplicação que nós podemos encontrar aqui com o cuidado que teve aqui o pai? Muito bem, nós encontramos que nessa lição vai lançando cada vez mais luz para aquilo que eu te referia antes. Exato. A ênfase aqui não é o casamento carnal. Exato. A ênfase aqui é para o casamento espiritual entre Cristo e a igreja. Exato. Repare que Abraão diz que é o pai da fé. Exatamente. Abraão é o pai da fé e a sua preocupação, mesmo ainda idoso, a sua maior preocupação não é no sentido carnal, que ele foi buscar o quê? A esposa para o Isaac. Exato. Nós encontramos aí, a Rebeca neste caso, nós encontramos primeiro, veja só, primeiro ele leva o servo mais velho, um servo que era temente a Deus, que ele mais confiava. Eliezer. Ok? Chamado Eliezer. Então, esse servo, já idoso, experiente, temente a Deus, ele vai lá, e quando chega lá, antes no poço, decide fazer o quê? Orar, fervorosamente, porque ele recebeu essa missão como uma das missões mais importantes que ele tinha na sua vida. E Deus não respondeu a sua oração, respondeu. A mulher que deu de beber, e deu de beber o que? Os camelos, os animais que ali estavam, era o sinal de que essa que deveria o quê? Ser a esposa do seu filho Isaac. Mas veja só, porque eu digo algo espiritual. A preocupação dele é que não podia um filho dele, de uma linhagem da luz, casar-se com uma mulher cananeia. Um povo idólatra. Exato. Por quê? Porque quando nós nos unimos com os judeus idólatras, então não há jugo, é um jugo desigual. Exato. É um jugo desigual. O que acontece? As trevas vão sufocando o quê? A luz. Vão pervertendo o quê? A descendência, a linhagem pura. Então não há comunhão o quê? Entre as trevas e a luz. Amós 3:3 diz o quê? Poderão andar dois juntos se não tiverem comum acordo? Claramente que não. Então, o povo de Deus, a igreja de Deus, deve continuar o quê? A caminhar com Cristo, não com Satanás. Então, hoje em dia, infelizmente, nós encontramos dentro da igreja pessoas que adoram a Deus e também adoram a Satanás. A quem estão a adorar, na verdade? Estão a adorar Satanás. A Satanás. Pode ficar por cima do muro. Por isso que é caracterizada a igreja do quê? De Laodicea como uma igreja o quê? Morna. Morna por quê? Há uma mistura do quê? Do quente e do frio. Mas Cristo promete fazer o quê? Vomitar essas pessoas. Porque Cristo deseja que todos sejam quentes. Porque o Espírito de Profecia diz o seguinte: todos aqueles que não assumem firmemente a Cristo já estão contra Cristo. E ela ainda chama de meio convertidos. Meio convertidos. Quer dizer, há uma necessidade de quê? Assumir firmemente a Cristo. Se nós deslizamos ainda com pequenas condescendências, nós já escolhemos o lado. Exatamente. Nós somos adversários de Cristo. Então, para isto acontecer, nós somos adversários de Cristo. Deve haver o que no povo? Arrependimento. Perceber que nós devemos fazer o quê? Diminuir para que Cristo cresça em nós. Se Cristo crescer em nós, será implantado o quê? O seu caráter. Pois Ele virá fazer o quê? Reivindicar em cada um de nós o seu caráter. E veja só mais uma coisa importante que devemos extrair daí. Se Cristo vier reivindicar o seu caráter, quer implantar em nós o seu caráter, há muitos dentro da igreja que dizem o quê? Que não é possível vencer o pecado. Praticamente não é possível aceitar esse Cristo por completo. Exatamente. Dizem eles que Cristo, nós só seremos perfeitos quando Cristo vier nos transformar. Exato. Mas será isso a verdade? Claramente que não. Cristo vier transformar o caráter. Não. Senão os anjos também iam se confundir, porque quando vier Cristo com os seus anjos, eles vêm buscar aqueles que aceitaram a Cristo Jesus. Exatamente. Já terão tido o seu selo. Então, não há como ainda se confundir ter processo de... Esses já terão a refletir o que é o caráter de Cristo, serão selados, exatamente. Então, nessa onda, nós encontramos claramente que não há parte alguma ou credibilidade para o quê? Para esse ensino de que nós continuaremos o quê? A ser pecadores pelo ato, até Cristo voltar. Nós seremos pecadores por quê? Pela condição. Porque quando Adão e Eva pecaram, então nós nos tornamos como condição que pecadores. Por isso que uma criança que morre, pegou. Obviamente que não pegou, mas é consequência do quê? Do pecado de Adão. Exatamente. Então Cristo, ele vem, isso nós encontramos ali em 1 Coríntios 15:45. Nós encontramos, assim como Adão, assim como veio o primeiro Adão, Cristo é o segundo Adão. É o Espírito que é vivificante. Por meio do primeiro Adão entrou a morte, por meio do segundo Adão entrou o quê? A vida. Então,
Deve estar claro, querido irmão, querida irmã, se também pensava assim, que é impossível vencer o pecado, nós encontramos aqui que é possível vencer o pecado, pois quando Cristo implanta o seu caráter em si, você passa a realizar o quê? As boas obras. Ademais, Efésios 2:10 diz: nós fomos criados para as boas obras. Então não pode se conformar com o fato de que ainda pode continuar a pecar e pertencer ao povo de Deus. Voltando à questão do casamento de Isaac e Rebeca, há um ponto importante que tem a ver com o jugo desigual. Vamos poder perceber no livro de 2 de Coríntios 6, os versos 14 e 15. Diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o descrente? Claramente nós encontramos aqui que Deus deseja que o seu povo não ande em jugo desigual. Então, os fiéis, assim como Abraão o fez, preocupou-se em casar Isaac com uma mulher que partisse dos mesmos princípios, a mesma adoração, a mesma fé do Deus vivo, que eles partilhavam do Deus vivo, deviam fazer o quê? Todos nós, hoje em dia, a Igreja de Deus devia partilhar dos mesmos princípios, casando-se com todos aqueles que pertencem ao quê? À Igreja de Deus, que reconhecem o Senhor Jesus Cristo como um Senhor e Salvador, e que guardam os mandamentos de Deus. Repare só, não foi fácil. Abraão era um homem o quê? Um homem muito... um homem íntegro, mas acima de tudo, era um homem muito influente. A boa fama que ele tinha na sociedade fazia com que as nações cananeias, ou o povo cananeu, como as outras nações circunvizinhas ali, quisessem fazer o quê? Dar as suas filhas para que casassem com Isaac. Mas assim ele não fez, conforme eu disse, porque a primazia para este homem da fé, esse patriarca, era o quê? Era a comunhão com Deus. Então ele queria manter essa comunhão por intermédio do quê? Da sua descendência, que se manifestaria através de Isaac. Repare só, será que tem acontecido hoje em dia com os nossos líderes, os homens que Deus os confiou para dirigir a sua igreja? Será que tem acontecido isso? Vamos ver o livro de Esdras 9 e vamos ler, vamos perceber que na verdade tem ensinamentos muito preciosos para a nossa igreja, para os nossos clientes e principalmente para os nossos líderes ou a nossa liderança. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amoreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa que os povos desta terra e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E, ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos cativeiros, do cativeiros, porém eu me fiquei assentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado o meu vestido e o meu manto, e me pus de joelhos, estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem descrito até os céus. Vou ler o verso 12. E agora, pois vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e seu bem, para que vós fortaleçais e comais o bem da terra, e façais possuir a vossos filhos para sempre. 13. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó Deus, enturvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Até apadrinha-se, né? Até apadrinha-se. Que exemplo nós estamos a trazer aí?
sabendo que lá nos evangelhos nós encontramos que o pastor-chefe, quem? É Cristo Jesus. Mas quem é o pastor adjunto? São os nossos pastores. E ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Mas Deus irá cobrar ou não vai cobrar daquele pastor adjunto? Vai cobrar. Então, aí traz uma menção a uma grande responsabilidade, sobretudo aos nossos líderes, de agir em conformidade com a lei de Deus, não permitindo que haja o quê? O jugo desigual, pois isso deve ser o quê? Condenado dentro da igreja. E este ato que tem causado o quê? A apostasia dentro da igreja. E qual é a solução hoje em dia para as pessoas que se encontram nessa situação? A igreja, neste caso. Veja só o que Esdras 10, no capítulo Esdras 10, os versos 2 e 3 diz. Aqui nos dá a solução. Diz o seguinte. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elá, e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme ao conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Então, nós encontramos aí que Esdras nos dá o que? A solução. Aqui há uma necessidade de fazer o quê? De nos livrarmos de todas aquelas mulheres, todos os casamentos que nos trazem o quê? Idolatria dentro da igreja, e firmar um pacto, e firmar o quê? Um concerto com Deus. Em que consiste esse concerto? Consiste no quê? Na pregação o quê? Das 3 mensagens angélicas. Veja só, como é que nós podemos pregar as 3 mensagens angélicas fora da mensagem de saúde? Principalmente a terceira mensagem angélica. Nós encontramos, tem como braço direito o quê? A obra médico-missionária. Quem pode dar essa mensagem? Claramente são os reformadores. Então, todos esses que trazem a prostituição da igreja devem ser o quê? Deixados de lado. E assim passamos a fazer o quê? A desmascarar o quê? A grande prostituta e as suas filhas. E assim passamos a fazer o quê? A resgatar o quê? Aquela que é a identidade da igreja santa, que Deus deseja. Aquela perfeita, que Deus quer arrebatar pronto para o céu. Então nós encontramos aqui uma mão muito forte do próprio Abraão, fazendo cuidado para que não houvesse idolatria dentro do seu povo e da sua descendência. Então, para dizer que é momento agora de termos muita atenção quanto à questão da união, quer seja por parte carnal, nossas filhas, nossos filhos não se podem juntar com pessoas que não são da mesma fé ou que não estão ligadas com Jesus Cristo, não vivem a mensagem. E também, como igreja, devemos evitar essas uniões que hoje em dia são muito promovidas, que é juntar-se a igreja com o próprio Estado. E isto aqui poderá trazer, na verdade, o fim ou o cair de muitas pessoas, porque basta se juntar o Estado e a igreja. Então aí temos esses pesados decretos dominical e também os decretos de morte, entre outras coisas. Então a igreja deve fazer um esforço muito grande, como também fez Abraão, para que não houvesse uma comunhão entre luz e trevas. E esta mesma igreja ou esta mesma prostituta será julgada. E Deus, porque Ele é bom, Ele nos dá este tempo para podermos refletir nesses pontos todos e esperarmos naquilo que Jesus disse em João 14, que Ele há de vir buscar a sua igreja ou a sua noiva, para que onde Ele estiver também esteja. Mas antes terá que se purificar para poder ter o caráter do próprio Cristo, que é o noivo. Exatamente. Então é esse processo que nós devemos estar totalmente preocupados em obter. Então o que nós podemos aqui aprender sobre esta volta de Jesus Cristo, com o caráter que nós devemos ter enquanto Ele vem nos buscar, como igreja? Exatamente. Conforme eu disse, Cristo vem fazer o quê? Vem reivindicar o seu caráter. Então, esta igreja que Cristo vem buscar não tem nada em comum com esta igreja prostituta. Porque a igreja que Cristo vem buscar reflete o quê? O caráter de Cristo. Uma igreja obediente. Exato. Nós encontramos no plano da salvação, resume-se o quê? Em obediência. Obediência, salvação, desobediência ou descrença. Então, o quê? Destruição. Então, essa igreja que Deus vai arrebatar, ela é obediente. Mas essa prostituta aqui, não só é desobediente, como faz o quê? Com que as outras sejam o quê? Desobedientes. Por isso que nos é dito aqui que tem filhas.
Porque faz com que as outras sejam desobedientes. Mas veja só, irmão, aqui uma coisa que deve ser ressaltada. Curiosamente, as filhas, muitas delas, alegam não ser filhas dessa prostituta. Negam essa maternidade. Negam. Mas como é que são as filhas? Através do quê? Do vinho, das doutrinas, que elas têm feito o quê? Têm bebido. Exato. E têm propagado. Nós encontramos, quem criou, por exemplo, a doutrina do domingo? Foi a própria serpente, foi a própria igreja. Foi a Roma, a igreja católica. Exato. Nós encontramos no 7 de março de 321, foi instituído o quê? O domingo. Este que vai se... Exatamente. Então, nós encontramos aqui que muitas dessas igrejas hoje em dia que surgem, esses profetas e tal, adoram quando? Adoram no domingo. E nós vimos ali, na lição, é claro, que tanto o sábado, tanto o casamento, são instituições o quê? Gêmeas, são separadas. Se aqui estamos a falar do casamento, é impossível também não falarmos do sábado, são instituições o quê? Gêmeas. Então, esta igreja aqui destaca-se com 2 pontos. Quais são esses 2 pontos? É a transgressão do quê? Do sábado, a mudança do sábado para o domingo, mas também pegou o quê? A adoração a Deus e colocou a adoração aos ídolos. Então, e essa igreja tem dado o quê? De beber o quê? O vinho do quê? Da Babilônia. As filhas. Por isso que nós encontramos hoje em dia, curiosamente, essas igrejas que os nossos irmãos, com todo o respeito que eu tenho por eles usam a Bíblia, abrem a Bíblia de forma estranha, tentam justificar a guarda de domingo. Mas em toda a Bíblia, não uma única vez que se faz menção acerca da guarda do domingo. Exatamente. Não há nenhuma menção que é referida aqui acerca do domingo. Mas todas as vezes que nós encontramos é o sábado. O sábado. Ademais, nos tempos em que nós vivemos, muito em breve, nós encontramos que há uma união daquela besta que sai do quê? Do mar, que é esta prostituta aqui, e depois da besta que sai da terra. O poder o quê? Religioso e o poder o quê? Político, que irão se unir. O que vão decretar? O domingo. Haverá um decreto dominical. Claramente nós encontramos que é a marca da besta. Até porque, falando do decreto dominical, hoje em dia as pessoas já não discutem muito sobre esse assunto de que haverá sim um decreto dominical. O que tem acontecido hoje em dia é que as pessoas acabam fazendo um link em como se o domingo fosse o tal sábado já para os nossos tempos, o Novo Testamento ou o novo tempo que nós estamos a viver. Exatamente. E veja só, essa grande prostituta aqui, assim, ela é representante legal da serpente. Exato. Como é que a serpente enganou Adão e Eva? Através da astúcia. E qual foi a doutrina que se implantou lá? Imortalidade da alma. Será a mesma o quê? Artimanha que ele irá usar nos dias atuais para desencaminhar o quê? O povo de Deus. Será o quê? A imortalidade da alma, neste caso, o espiritismo e o domingo. E muitos são levados no tocante desses 2 aspectos a fazer o quê? A perverter o quê? Os ensinamentos de Deus, a lei de Deus, e a adorar o quê? A besta. A Baal, ao diabo e seus anjos. E aí diz Mateus 7, 21, diz que nem todos dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Exatamente. Porque muitos naqueles dias me dirão, Senhor, então não profetizamos nós. Quantos estão a profetizar hoje em dia? São muitos. Quantos milagres, tais de milagres são feitos? São muitos milagres. Mas o que Mateus 7, 21 a 22 nos diz? Nos diz que esses aí ouvirão as palavras mais tristes que um mortal pode ouvir. Que nunca te conheci, apartai de mim, vós cometeis o quê? Iniquidade. Então, quer dizer, não há relação, voltamos o quê? Não há comunhão. O que Deus deseja com a sua igreja? Uma comunhão. Para que seja uma só carne. Para que seja uma só carne. Então, as pessoas são levadas o quê? Ao erro, mediante o quê? Esses 2 princípios. Mas veja só, a igreja que Deus vem arrebatar, se nós formos a ler o livro de Apocalipse 19, de 1 a 9, nós encontramos que no verso 10 nos é dito o quê? Que a noiva, a bela noiva ali, neste caso, já muda de configuração. Exato. É a igreja, no sentido assim, como nós vimos no Antigo e Novo Testamento. Obviamente que não. Nós encontramos a Nova Jerusalém. Mas quando é que partiu isso? Isso partiu o quê? De 1844, quando houve o quê? O desapontamento. Nós encontramos que no desapontamento, ali, muitos apostataram. Não estavam firmes. Então, ali estende-se o convite de Deus, Jesus Cristo no Santo dos Santos, a participarem do quê? Das bodas do Cordeiro. Mas alguém pode dizer, como é que nós podemos participar das bodas do Cordeiro? Se Cristo está no Santo dos Santos e nós estamos aqui. Exato. Mediante a fé. Exato. Nós participamos. Porque ele está fazendo o quê? A obra de expiação dos nossos pecados. Exato. Pela fé, a justiça de Deus é que nos é imputada
e posteriormente no que é comunicado. Então ele passa a fazer o quê? A nos transformar em santos. Nós encontramos justificação e encontramos a santificação. E esses dois aspectos nos preparam para a glorificação. Então, todos aqueles que entendem esses preceitos e vivem em conformidade com a vontade de Deus, estão fazendo o que hoje em dia? A participar nas bodas do Cordeiro. E quando essa noiva que João viu após o quê? O milênio. A descer. Quem fará parte dessa noiva? Seremos nós, a igreja de Deus, aquela que estará dentro da noiva. Exato. Adornada, como nunca houve. Então, muitos hoje em dia perdem a oportunidade de pertencer a este povo, de estar nessa cidade, nessa noiva adornada, tão linda como não há menção alguma aqui neste mundo. Então, faça o teu voto hoje. Decida hoje, em arrependimento, confessar os seus pecados, para que haja um arrependimento, uma reforma na sua vida, para que teu nome seja o quê? Escrito ou reescrito no livro da vida, para que pertença ao quê? A este povo escolhido que herdará o quê? Essa cidade, estará com Jesus durante o milênio. Apocalipse 18, 4. E o seguinte: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos vossos pecados, e para que não incorrais nas suas pragas. Então Deus está dando um convite para ti. E veja só, essa mensagem está a dizer que dentro dessas igrejas Deus já está tendo seu povo. E Deus está apelando para todos aqueles que se encontram dentro dessa prostituta e das filhas da prostituta a saírem dessa igreja, a juntar-se ao povo de Deus. Quem pertence ao povo de Deus? Nós encontramos no final das 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, dos versos 12 do GD. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, você, querido irmão, que não pertence, se calhar, à nossa religião, que não pertence ao mundo do adventista, ao movimento adventista, é chamado hoje a guardar o quê? Os mandamentos de Deus. Repare, não é por arrogância, mas mesmo a própria prostituta lá na encíclica papal declara: se queres guardar a lei de Deus e andar segundo o que? A Bíblia, deve se tornar o que? Adventista do sétimo dia. Então, esta é a igreja que Deus levantou. Nós encontramos que esta igreja vem a partir do cumprimento de Daniel 12, versos 4. Que no final dos tempos, após 1260 anos, que terminou em 1798, quer dizer, o saber ia se multiplicar. Por isso que essa igreja surge com o objetivo de fazer o quê? De trazer as pessoas à luz, porque foi confiada uma missão importante, que é proclamar as 3 mensagens angélicas. E assim Cristo virá buscar a sua igreja pela noiva. E veja que não é nada difícil. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versos 4, nós encontramos aqui o que Deus vai fazer com aqueles que forem a permanecer na fé, guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus Cristo. Ele diz claramente que limpará dos olhos toda lágrima. Nunca mais haverá. Então, nós encontramos aqui o povo que vai contemplar 2 eventos muito importantes. Primeiro, Deus vai mostrar a destruição dos ímpios. Será na cara, eles vão ver a destruição dos ímpios. E eles vão reconhecer, na verdade, o Senhor julgou com justiça. E depois teremos as nossas lágrimas serem limpas e teremos com Deus a vida eterna. Então, lembre-se que o ministério de Jesus Cristo também começou nas bodas. Lembra do primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo fez? Foi nas bodas. E Ele chama a todos. Por essa razão que no final de todas as coisas, nós vemos também todo o povo, aquele que aceita Cristo Jesus, ele também vai ser chamado e vai entrar às bodas. Então, para que nós possamos reconhecer que Deus é amor, é que o pecado será exterminado e assim todos seremos juntos com Cristo nas bodas. Por isso que o tema que esteve aqui a nos guiar era, na verdade, a ilustração do que é o casamento. Nós vamos nos casar com Jesus Cristo. O batismo é, na verdade, um símbolo do casamento com Cristo. Queres tu fazer parte deste povo? Aceite agora Cristo e seja feliz para sempre. Terminamos por aqui e aguardamos nos vermos depois na próxima lição. Em nome de Jesus. Amém.